Bom, galera, vamos dar continuidade, tá? Matemática, conjuntos numéricos, professor Adam. Então, conjunto numérico são coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico, tá? Os números naturais. Primeiro conjunto de números naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais é representado por n, tá? Ele é representado por n e eles são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e o infinito, tá? Então, os números naturais representados pela letra N, ele inclui o zero ao infinito. Números inteiros. Quem são os números inteiros, galera? O números inteiro é representado pela letra Z, tá? A representação pela letra Z. E os números inteiros são os negativos, são números negativos, mais os positivos, tá? Então, os números inteiros vão ser menos 4, menos 2, menos 1. Aí aqui vai entrar o 0, 1, 2, 3, 4 e reticência, tá? Esses números, os negativos e os positivos, incluindo o zero, são números inteiros. Bom, galera, então nós vamos agora para os números racionais, tá? Quem são os números racionais? Os números racionais são os números que ele podem ser escritos na forma de fração, tá? Números que podem ser escritos na forma de fração são os números racionais. Por exemplo, se nós temos aqui, ó, 3 sobre 4 é igual a 0,75. Ou, por exemplo, menos 17 dividido para 2 é igual a menos 8,5. Então, esses números que podem ser escritos na forma de fração são os números racionais. Nos números racionais, nós vamos ter também decimais infinitos, que são esses números aqui decimais, tá? E vamos ter as dízimas periódicas também. O que são dízimas periódicas? Por exemplo, nós temos aqui 1,999. Isso aqui é uma dízima periódica. 3,3333 também são dízima periódica, tá? Então, os números racionais são números que podem ser colocados na forma de fração, eles são tanto positivo e negativo, e o resultado é um número decimal, ok? Bom, galera, agora nós vamos ver aqui os números irracionais, tá? O número irracional, ele não é racional, tá? Os números irracionais, eles não são colocados na forma de fração, tá? Não, não pode ser escrito, não pode ser escrito na forma, na forma de fração. Por exemplo, a forma de fração é essa aqui, né? 1 sobre 2. Então, ou seja, os números irracionais, eles não são colocados na forma de fração, tá? Quem são os números irracionais nesse caso? São todos os decimais infinitos, tá? Por exemplo, 0,002 ou menos 0,0032, né? E também são as raízes não exatas, tá? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 6. Então, as raízes não exatas são irracionais, tá? Uma raiz exata, por exemplo, é 25, raiz de 25 é 5. É uma raiz exata. Só que os racionais são os decimais infinitos e as raízes não exatas. E os números irracionais não são colocados na forma de fração, certo?